Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Vamos aí hoje discutir eletrização. Bem, a força elétrica não é uma coisa que a gente perceba no dia a dia. A força gravitacional é muito mais intensa, a gente consegue perceber o peso dos corpos com muito mais facilidade. Agora, se eu te disser que a tendência da força elétrica ser muito maior do que a força gravitacional, você vai acreditar em mim? Por que os corpos não saem se atraindo e se repelindo por aí devido à força elétrica de uma maneira perceptível? Bem, isso acontece, tá? Vamos dar uma olhada aqui no modelo planetário do átomo, mas antes deixa eu mudar aqui a canetinha que eu estou trabalhando, beleza. O modelo planetário do átomo, existem modelos mais modernos, tá? Mas esse aqui é o suficiente para a gente entender o que acontece, no qual prótons e nêutrons estão no centro do núcleo e o elétron está orbitando ao redor desse núcleo, beleza? Bem, o fato é que a quantidade de prótons carregados positivamente e elétrons carregados negativamente, eles empatam, então você tem corpos, na sua maioria aí, na realidade que a gente conhece, neutros, tá ok? Então, para que você tenha a força elétrica, você vai ter que ter uma carga, ou seja, você vai ter que ter excesso ou falta de elétrons. E por que eu falo de elétrons? Bem, vamos pensar da seguinte forma. Tá? Se você der uma olhada nas características de massa e carga dos prótons, nêutrons e elétrons e mais alguns detalhes, você vai entender o porquê de que quem se movimenta com mais facilidade é o elétron. A primeira coisa é o seguinte: os prótons eles estão presos no núcleo por uma força que atua em distâncias pequenas, porém é muito intensa. Olha o nome da força: força nuclear forte. Então você imagina a magnitude disso. Mas ela só atua em espaços muito pequenos, ou seja, na eletrosfera ela não vai conseguir atuar, mas aqui no núcleo essa força é muito intensa, o que garante que esses prótons aqui com a mesma carga não vão conseguir se repelir devido à existência dessa força. Beleza? Então esse é o primeiro motivo. O próton está preso no núcleo, enquanto que o elétron está mais solto lá na eletrosfera. A segunda coisa é o seguinte: tá vendo aqui, ó, 10 elevado a menos 27 a massa do próton, é a mesma massa do nêutron, beleza? O elétron tem a massa muito menor, 10 elevado a menos 31. A massa do próton é quase 2 vezes mil maior do que a massa do elétron, né? Então, a gente tem que falar em termos de inércia. O elétron tem muito menos inércia, vai se movimentar com muito mais facilidade, tá? Ok? Basta pensar em termos de jogo de futebol americano, né? Poxa, aqueles zagueiros lá, os bichos são pesados, tem inércia pra caramba, você não consegue sair empurrando um homem daqueles com facilidade. Imagina se a diferença de proporção de massa seja quase 2.000 vezes maior. Então o elétron, ele sendo mais leve, ele vai se movimentar com mais facilidade. Beleza? Então, quando um corpo vai estar eletrizado ou ionizado, tá ok? Ele vai ter falta de elétrons, ou seja, alguns elétrons escaparam, ou ele vai absorver elétrons e ele vai ter excesso de elétrons, tá legal? Normalmente a gente usa carga positiva para próton, carga positiva e negativa para elétron. Beleza, pessoal? Então, vamos ver como é que pode ser eletrizado um corpo. A primeira possibilidade que eu vou falar aqui é contato. Eu tenho nessa condição primeira aqui, ó, como se fosse história em quadrinho, tá legal? Primeiro, segundo e terceiro quadrinho para vocês entenderem o processo. Eu tenho um corpo eletrizado aqui e um segundo aqui neutro. Quando eu encosto eles, a carga vai se espalhar entre os dois. Repara que eu desenhei já inicialmente ali no primeiro desenho, a carga espalhada ao redor. Ele tem essa tendência, porque como a carga positiva ela tende a se repelir, ela vai se espalhar
na parte mais externa do corpo. Como uma metáfora que eu gosto de usar, imagina que está um montão de gente junto, você não pode fugir totalmente, tá? Então você manda as pessoas darem as mãos, mas fala, ficar mais longe por cima da outra, então as pessoas vão naturalmente fazer uma roda de ciranda, tá legal? Então elas vão ficar ao redor, tá? O mais distante possível uma da outra. É o que acontece com a carga. Tá? Ficou clara a metáfora? Bem, uma vez que eu venho afastar, como a carga dele se espalhou, a carga vai se espalhar entre os dois corpos. Legal? Então, o importante também a gente ressaltar que a carga que eu tenho antes vai ser igual à carga que eu tenho depois, porque elétron e próton não dá para inventar, não é, gente? Então, a quantidade que eu vou ter de um e de outro, do excesso ou falta de elétron nesse contexto, então, ela vai ter que se manter, porque você não inventa carga, beleza? Então, esse aqui é o princípio da conservação da carga. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho essas 3 bolinhas idênticas, só que uma está carregada com 8 microcoulombs. Então eu encosto em uma neutra, depois de eu encostar, elas vão se espalhar. Então vai ficar 4 microcoulombs para uma e 4 microcoulombs para outra, legal? Se eu voltar a encostar a bolinha original nessa daqui, ela vai deixar 2 microcoulombs aqui e vai embora com 2 microcoulombs. Repara que originalmente eu tinha uma neutra, e 2 neutras e uma carregada com 8 microcoulombs, e no final eu tenho uma com 4 microcoulombs, uma com 2 microcoulombs, outra com 2 microcoulombs. Pode ver que somando tudo aí, eu tenho a carga original devido à conservação da carga. Beleza? Então conserva seu bom humor também e vamos continuar aqui vendo como pode ser feita a eletrização por indução. Eu tenho uma esfera colocada sobre um suporte isolante e aproximo, tá? Mais uma vez que nem história em quadrinho, aproximo uma esfera carregada aqui, nesse caso positivamente. Então, essa esfera aqui está neutra, mas nada impede que a carga que eu tenha cargas aqui que vão se organizar dessa forma. Porque como aqui vai estar carregado positivamente, eu vou ter a tendência de atrair carga negativa e de repelir carga positiva. Aí eu vou aterrar o lado oposto, aqui eu vou estar com carga negativa. Então vão subir elétrons por esse fio do aterramento, mantendo esse corpo aqui próximo. Eu tiro o aterramento e a bola que estava inicialmente neutra passa a ser carregada negativamente. Ah, sim, eu esquecendo de dizer, esse segundo processo aqui, em que o corpo é neutro e a carga se separa, né? A gente vai chamar de polarização. Beleza, pessoal? Assim você consegue ter um corpo carregado por indução. Bem, seguindo aí, eu vou poder replicar a experiência que eu fiz na 6ª série, quando eu estava no Colégio Baden-Powell, lá em Guadalupe. Tá? A gente fez um eletroscópio, que nada é que uma haste apoiada numa parte isolante, em que a gente aproxima corpos eletricamente carregados, e essa bolinha aqui, que a gente fez uma bolinha de isopor encapada por uma folha de alumínio, tá ok? Ela podia ser repelida ou podia ser atraída. Ela vai ser repelida se as cargas elétricas forem iguais, ou negativa e negativa, ou positiva e positiva, tá ok? Então, corpos com cargas de mesmo sinal, cargas com o mesmo sinal se repelem, cargas com sinal diferente se atraem. Por exemplo, se aqui tiver uma carga positiva e uma carga negativa. Beleza, pessoal? Show de bola! Bem, e o que vai acontecer se uma das esferas for neutra? Bem, vou aproximar um corpo carregado negativamente, a polarização que eu já tinha dito anteriormente
vai acontecer aqui também. Como a carga positiva vai estar mais próxima, ela vai ter uma interação maior com esse corpo aqui, fazendo que o corpo neutro também seja atraído. Ou seja, você também pode ter interação elétrica entre um corpo carregado e outro neutro. Obviamente, se ambos estiverem neutros, nada acontece, como a gente falou inicialmente aqui nessa videoaula. Beleza, pessoal? Isso dito, posso apenas deixar vocês com aquele abraço.